tarde a todos. Sessão ordinária a ser realizada no dia de hoje, dia 31 de outubro de 2022. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 36ª sessão ordinária relativa ao segundo período, legislatura 2021-2022. Agradeço a presença de todos e também das pessoas que nos acompanham pelo site. Solicito a vereadora Gabriela a fazer a leitura de um trecho bíblico e após uma oração. Bom, boa tarde aos colegas vereadores, aos que estão presentes e também aos que estão acompanhando a nossa sessão através do canal da Câmara no YouTube. Eu farei uma pequena leitura em Eclesiastes, capítulo 5, versículo do 3 ao 4. Quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Walter, nosso secretário, fazer a leitura da ata da última sessão ordinária. Boa tarde a todos. Ata da 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ortigueira, Estado do Paraná, do segundo período da legislatura 2021-2022, realizada na Avenida Paraná, 378, às 14 horas do dia 24 de outubro de 2022. Sob a presidência do vereador Marcos Rogério e presente os demais vereadores, o presidente declarou abertos os trabalhos desta sessão, solicitando ao vereador Joacir a leitura de um trecho bíblico, quando foi lido o livro de Salmos, capítulo 45, versículos do 2º ao 5º, e feita a oração do Pai Nosso. Na sequência, o presidente solicitou a leitura da ata da última sessão, após lida achada conforme foi assinada pelos vereadores presentes. Na ordem do expediente foi feita a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar número 33/2022 do Poder Executivo, que contrata a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Projeto de leis complementares números 34 e 35/2022 do Executivo, que tem por objetivo adquirir por desapropriação áreas de terras, cuja finalidade é a construção de travessia para interligar ruas em nossa cidade. Projeto de Lei Ordinária número 31/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o valor da Bolsa de Estágio da Lei Municipal 749/2006. Projeto de Lei Ordinária número 32/2022, de autoria do Executivo, que cria novo Centro Municipal de Educação Infantil no município de Ortigueira. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação e favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 30/2022 do Executivo, que autoriza adquirir por doação a área que menciona. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 32/2022, de autoria da vereadora Gabriela, que acrescenta a lei complementar número 003/98, o artigo 91A e seu parágrafo único. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinária número 28/2022, de autoria da vereadora Gabriela, que dispõe sobre denominação de rua nesta cidade de Ortigueira. De conformidade com o regimento interno,
O presidente encaminhou os projetos em pauta para as comissões. Em relação aos projetos de leis complementares números 30, 32 e ordinário número 28/2022, foram encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação. Nenhum vereador fez uso da palavra na ordem do expediente. Na ordem do dia, o secretário fez a leitura dos pareceres das comissões aos projetos de leis complementares 30 e 32/2022 e o ordinário 28/2022. Fizeram uso da palavra, de ordem pessoal, os vereadores Cláudio e Walter. O presidente passou a palavra à senhora Fransley, que falou em nome da Associação Defensora dos Animais de Ortigueira. Sobre os danos causados pelo barulho dos fogos de artifícios aos idosos, crianças autistas, e também aos animais, sugerindo aos senhores vereadores a apresentação de um projeto de lei proibindo o uso de fogos de artifício que causem poluição sonora, prevendo apenas artefatos com efeitos visuais. O presidente diz ser de grande importância a solicitação da associação aqui representada, pois o objetivo desse projeto é garantir o bem-estar de idosos, crianças, portadores de autismo e animais que sofrem com o barulho do estampido. O vereador Cláudio também se manifestou a favor da solicitação da associação. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente agradeceu a Deus, aos vereadores e aos presentes e encerrou a presente sessão, mandando lavrar a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos vereadores presentes. Bom, senhores vereadores, coloca a ata para apreciação do plenário. O vereador que concordar, permaneça como está. Aprovado a ata. Solicito ao secretário fazer a leitura da ordem do expediente. Presidente, colegas vereadores, público, as pessoas que nos acompanham também pelo YouTube, a nossa pauta de hoje traz no expediente o projeto de lei complementar número 36/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera disposições da lei complementar número 317/2022. No expediente é o que temos para hoje, presidente. Bom, senhores vereadores, de conformidade com o regimento interno, encaminho os projetos de lei complementar 36/2022 para as comissões permanentes. Deixo a palavra livre de ordem do expediente, senhores vereadores. Vereadora Gabriela, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor consultasse os colegas vereadores para que fosse inserido na ordem do expediente de hoje e também na ordem do dia uma indicação referente à readequação e cascalhamento da estrada do Tigre 2. Eu estive lá no final de semana e a estrada assim tá bem ruim e o pessoal tá tendo muito transtorno. Então eu gostaria que o senhor consultasse para que fosse inserida hoje. Senhores vereadores, a palavra continua livre de ordem do expediente. Bom, nós temos uma solicitação da vereadora Gabriela, que está pedindo para que seja inserido na pauta de hoje ainda uma indicação de sua autoria que pretende solicitar ao Executivo que faça cascalhamento de estrada na região do Tigre 2. Vereador Galo, concorda em inserirmos a indicação da vereadora Gabriela na pauta de hoje? Concordo, presidente. Vereador Edinho? Concordo, presidente. Vereador Marquinhos? Concordo. Vereador Giulindo? Concordo, presidente. Vereador Ronaldo? Concordo, presidente. Vereador Walter? Concordo, presidente. Vereador Joacir? Concordo. Vereadora Gabriela? Concordo. Vereador Gilson? Concordo. Senhores vereadores, com a concordância de todos os presentes, solicito ao secretário que faça a inserção, então, da indicação solicitada pela vereadora Gabriela. Presidente, só um minutinho para eu pegar a numeração, a sequência numérica. Pois não.
Palavra livre de ordem do expediente, senhores vereadores. Nenhum vereador deseja fazer uso da palavra a mais. Então, vamos para a dispensa do intervalo regimental. Dispensado, e determina então o vereador Walter que faça a leitura da ordem do dia. Na ordem do dia, então, nós temos agora discussão e votação, né, da indicação número 123, 2022, de iniciativa da vereadora Gabriela. Bom, senhores vereadores, coloco então a indicação de autoria da vereadora Gabriela em discussão. Bom, como eu mencionei, né, eu estive lá na região do Tigre 2 no final de semana e eu me deparei com as condições da estrada assim bem ruins, né? O que a gente sabe que traz transtornos aos usuários, dificulta para as pessoas que têm carro baixo. Muitos não possuem, muitos não, né? A maioria, vamos dizer, não possui um carro traçado. E, como a gente sabe, tinha previsão de chuva, ainda tem previsão de chuva, então acaba dificultando ainda mais para os moradores da região. Eu sei que tem lá o vereador Edinho, o vereador Walter também lá da região, sei que já fizeram essa solicitação ao prefeito, mas diante da situação eu também me senti na obrigação de trazer esse assunto novamente a plenário, né, e pedir a colaboração do prefeito, da Secretaria de Obras, para que atenda lá a região. Então essa seria a minha justificativa, eu peço acolhimento por parte dos colegas vereadores e do esmo-senhor prefeito municipal. Obrigada. Vereadora Gabriela, me permite uma parte, eu não sei, eu não estou bem lembrado, mas eu acredito que até os vereadores da região podem me ajudar aí nesse sentido. Eu ouvi falar em alguma situação envolvendo uma questão de um trabalho desenvolvido pela prefeitura na implantação da rede de distribuição de água. Não sei se foi isso que aconteceu, mas se foi feita essa rede de distribuição de água, eu acredito que possa ter danificado de fato as estradas lá, né? Então é importante que o município faça esse trabalho, né? Porque também pegamos uma época aí de chuvas constantes, né? E acredito que acabou por prejudicando o pessoal daquela região lá, enquanto foi feito as escavações para a rede de distribuição de água, né, senhores? Seria mais ou menos nesse sentido também, só para colaborar, vereadora. Presidente, só para contribuir também, eu quero parabenizar a vereadora Gabriela por ter sempre essa preocupação. É legal, é bacana, é importante, mas assim, vai ficar, talvez as pessoas da comunidade estejam nos acompanhando também. Nós tivemos na segunda-feira, o vereador Edinho e eu, um momentinho aqui, uma reunião com o Dr. Álvaro, que é secretário de administração, e ele nos afirmou que essa estrada nós íamos ter que esperar um pouquinho por conta dessa escavação que eles estariam fazendo ali para concluir um projeto da rede de água que eles estão instalando até as residências. Mas assim, tão logo terminassem esse processo, as estradas seriam atendidas. Então nós tivemos essa conversa com ele na segunda-feira, está exatamente com 8 dias hoje, mas eu acredito que não foi possível trabalhar essa semana por conta aí das fortes chuvas que vem acontecendo. Se o vereador Edinho quiser acrescentar alguma coisa, mas foi exatamente isso que a gente alinhou aqui com o Dr. Álvaro. Assim, a vereadora também pode retornar às pessoas que procuram, né, que sempre um ou outro procura a gente para levantar essas questões. Isso é muito bacana, muito importante e será sempre bem-vindo indicações quando favorece as pessoas do nosso município. Senhor presidente, colega vereador, então nós conversamos com o Dr. Álvaro. Na quinta-feira, eu passei na prefeitura lá, ele disse que o pessoal terminando a rede de esgoto lá, dos canos de água, né? Porque essa empresa também está enrolando demais também lá, ele falou. Terminando lá, que quer fazer bem feito o serviço. Então eu pedi para ele fazer um tampa-buraco, né? Ele falou, não, Ed, não vai adiantar nada. Que nós conversamos com o secretário e vamos fazer uma coisa bem feita. Vai pegar entre o Tigre 2, Lajado Seco, né? E indo para Vila Rica, o Piauzinho, né?
Está complicada a situação, não só ali do TIG 2, né, nem do Lajado, mas quase a região inteira, né, vereador Valdo? Então ele mandou já uns maquinários lá na quarta-feira, né? Começou lá da Fazenda Man, do Evandro, né? Começou de lá para cá já arrumando as estradas, né? Parabéns para o executivo, né? Que começou a atender já o pessoal lá da região. Mandaram uma PC, 3 caminhões, né? E a máquina para começar a arrumar as estradas, que é as linhas de aluno, né, vereador? Está complicada a situação lá. Mas 3 caminhões não vai funcionar, senhor presidente. Até o senhor faz parte aqui do legislativo, cobrar do prefeito, né? Lá hoje tem 5, 6 caminhões, não resolve. E um rolo também, presidente. Que eles estão jogando pedra lá, a pedra é boa. O Evandro doou as pedras tudinho, mas sem o rolo não tem condições. Por quê? Porque a gente já trabalhou no setor de obra aí, o Bodinho trabalhou. O que acontece? Joga as pedras, chove agora, daí vira toleiro, né? E quando passa o rolo, ele maceta as pedras, moe, a água vem e corre de um lado do outro. Então está faltando o rolo para passar nas estradas lá. E parabéns também, né, Gabriela? Assim, não só você, mas todos os vereadores, né? Fazer indicação, todo mundo junto. Então, às vezes, faz indicação 2 pessoas. Até é bom fazer indicação com todos os vereadores, no município todo, porque a gente tem voto em todos os municípios, né? Obrigado aí, senhor presidente. Bom, senhores vereadores, vamos colocar em votação, então, a indicação de autoria da vereadora Gabriela. Coloco em votação a indicação da vereadora Gabriela. Vereador concordar, permaneça como está. Aprovada. Agora nós temos discussão e votação em primeiro turno. O projeto de lei complementar número 30/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o mesmo a adquirir por doação a área que menciona. Bom, senhores vereadores, coloco então o projeto de lei complementar 30/2022 em discussão. Bom, senhores, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto já está tramitando aqui na Casa de Leis, passou pelo crivo das comissões pertinentes e chegou o momento de votar ele no plenário. O projeto 30, ele trata, segundo aqui o que o prefeito e a administração da prefeitura nos informa, é sobre o antigo Clube Recreativo Ortigueirense, o atual clube, vamos dizer assim, né? Ali, na verdade, houve um acordo entre o pessoal que está à frente do clube, que se tornou apenas o seu Duarte, né, nesse momento, com o município de Ortigueira, na ideia de se fazer uma doação para a Prefeitura Municipal de Ortigueira daquela área e daquele imóvel, haja visto que o imóvel se encontra em situação de abandono. É o que traz aqui as informações da Prefeitura. O município diz que cumpre destacar a situação de abandono do imóvel, tendo apresentado risco à saúde pública, havendo a necessidade de atuação por parte do Poder Municipal. Diante disso, submete-se o projeto à Câmara de Vereadores. Nós temos também aqui no ofício que acompanha a mensagem, né, onde o município reforça o que está acontecendo. O município traz a informação para nós que o imóvel localizado no perímetro urbano encontra-se há mais de 10 anos em estado de abandono, sendo de propriedade do Clube Recreativo Ortigueirense na Avenida Laurindo Barbosa de Macedo, há muito tempo desativado. Tal situação apresenta graves problemas de insalubridade devido à falta de higienização e controle de pragas no imóvel, o que afeta a saúde da população como num todo. A vizinhança local tem reclamado de invasões no imóvel por conta de usuários de drogas e perturbadores ao sossego público. Então, segundo o município, cumpre destacar o dever e a necessidade da administração pública, fundada na supremacia do interesse público sobre o particular, em zelar pela salubridade pública, bem como pela segurança também. Por fim, o município tem a competência para receber doações nos termos do artigo 7º do inciso
8º da Lei Municipal número 1 de 1990, após devida autorização legislativa. Então nós hoje estamos autorizando, através desta votação, se os vereadores assim concordarem, para que a Prefeitura Municipal de Ortigueira receba como doação o Clube Recreativo Ortigueirense, situado então na Avenida Laurindo Barbosa de Macedo. O município faz as suas justificativas, que os senhores acabaram de acompanhar, que eu fiz a leitura, e é um imóvel que acredito que será de grande importância para a Prefeitura. A Prefeitura tem pago aí muitos aluguéis, poderá então deixar de alugar algum outro imóvel e utilizar esse, que provavelmente deverá passar também por uma reforma, porque ali tem um comprometimento de cobertura bastante grave já há algum bom tempo. A cobertura daquele imóvel lá, ele está afetada pelos cupins, e isso traz um transtorno extremamente grave mesmo. Então eu tenho certeza que a Prefeitura de início já não vai poder utilizar, e sim ter que arrumar o imóvel e botar para funcionar. As pessoas às vezes falam, mas o imóvel ele vai para a Prefeitura. Não, ele vai para o povo, é da população, né? Então você é da Prefeitura, é do cidadão. O cidadão ortigueirense que é o dono do imóvel, né? É público, ele passará a ser público, né? Agora tem uma outra situação que nós já ouvimos bastante, e eu também não posso tirar o direito das pessoas. Eu já ouvi algumas pessoas falando que ali, como era um clube, então não tinha apenas uma pessoa, nem duas, e nem três, e sim uma sociedade organizada que detentiam ali uma certa porcentagem em favor do clube recreativo. E existe a informação que muitos deixaram de pagar, recolher as mensalidades, e com 6 meses de recolhimento de mensalidade, me parece que já a pessoa perde o caráter de sócio do clube. Eu estou falando assim porque não é nada oficial, mas o que a gente pode indicar para as pessoas que às vezes têm uma ressalva quanto a isso? Nós aqui estamos apenas autorizando a doação. Estamos apenas autorizando por lei que seja efetuada essa doação à Prefeitura Municipal de Ortigueira, que ela possa receber esse imóvel como doação. As pessoas que não concordarem com isso poderão tranquilamente estar atravessando o requerimento e solicitação na Prefeitura, pedindo esclarecimento dessa questão do imóvel. E poderão, às vezes, até estarem judicializando, se assim queiram. Então, a gente deixa isso aí bem explicado, porque às vezes acaba tendo aí algum mal entendido com relação a esse imóvel aqui na cidade de Ortigueira. Eu acho melhor o imóvel na mão do município, da Prefeitura, do cidadão ortigueirense, do que parado conforme está hoje, né? Bom, senhores vereadores, o projeto está em discussão. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, então vamos seguir em frente com a votação. Coloco o projeto de lei complementar 30/2022 em votação em primeiro turno de forma nominal. Vereador Gilson, o seu voto. A favor. Vereadora Gabriela. A favor. Vereador Joacir. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Ronaldo. A favor, senhor presidente. Vereador Diolindo. A favor, presidente. Vereador Marquinhos. A favor. Vereador Edinho. Meu voto a favor, senhor presidente. Vereador Galo. Também a favor, presidente. O meu voto também é favorável. Aprovado o projeto número 30/2022. Projeto de lei complementar número 32/2022, de autoria da vereadora Gabriela, que acrescenta a lei complementar número 003/98, o artigo 91A e seu parágrafo único. Bom, senhores vereadores, coloco então o projeto de lei complementar 32/2022, de autoria da vereadora Gabriela, em discussão. Presidente, se me permite, esse é um projeto de lei que diz respeito à redução da jornada de trabalho para servidores que possuem algum tipo de deficiência, que tenham cônjuge, filhos ou ainda algum dependente. A referida legislação já existe no âmbito federal. Porém, ela ainda não se aplica aos servidores públicos municipais, os quais, com esta lei, terão direito ao horário especial
e colaborará, né, com esses servidores, com esses familiares, facilitará no momento das terapias. A gente tem acompanhado aí os casos de autismo, por exemplo, que os pais têm enfrentado dificuldades porque não tem tempo, né? Todos trabalham 40 horas, a maioria, ou então tem que deixar o serviço de lado para poder estar acompanhando os filhos, né, na terapia. Então, visando melhorar isso, que visa aqui o projeto de lei colaborar então com o servidor público municipal. Vale considerar que a redução da jornada de trabalho é uma forma de adaptação razoável, termo utilizado pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão. Logo, impedir a redução da jornada de trabalho ao servidor cujo filho, cônjuge ou dependente com deficiência intelectual, mental ou sensorial é negar uma forma de adaptação razoável, de que tais indivíduos dependem para serem inseridos na sociedade de forma igualitária. Contudo, a apreciação do projeto em questão, o servidor terá maior disponibilidade para realizar os acompanhamentos necessários ao familiar, tais como terapias e outros, como eu já mencionei. Com isso, estima-se a melhoria da deficiência e maior integração e participação do servidor nesse processo. Então, essa seria a minha justificativa, né? E então eu peço também a colaboração e agradeço desde já, que passou pelo crivo das comissões e teve-se o parecer favorável. Então, eu agradeço aos colegas vereadores. Obrigada. Bom, senhores vereadores, escutamos aí atentamente as explicações da vereadora Gabriela. Vamos à votação, então, do projeto número 32 de 2022. Vamos votar aí em primeiro turno de forma nominal. Vereador Galo, seu voto, por favor. Meu voto é a favor, presidente. Vereador Edinho. Meu voto a favor, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Diolindo. A favor, presidente. Vereador Ronaldo. A favor, presidente. Vereador Walter. A favor, presidente. Vereador Joacir. A favor. A autora, vereadora Gabriela. A favor. Vereador Gilson. A favor. Meu voto também é favorável. Aprovado em primeiro turno. Projeto de Lei Ordinária número 28/2022, de autoria da vereadora Gabriela, que dispõe sobre denominação de rua nesta cidade de Ortigueira. Bom, senhores vereadores, coloco o projeto de lei 28/2022 em discussão. Vereadora Gabriela, com a palavra. Bom, esse é um projeto que dispõe sobre a denominação, né, de ruas, de duas ruas, aliás, lá do Jardim Itália, onde fica alterada, né, a denominação da rua projetada A para a rua Veneza e fica alterado a denominação da rua projetada E para a rua Roma. A propositura desses nomes, baseados em cidades da Itália, é de acordo já com o próprio nome do bairro, né, que já é denominado Jardim Itália. As vias já são conhecidas como Rua Veneza e Rua Roma. Entretanto, se faz necessária a regularização dessas nomenclaturas, no caso mediante o projeto de lei, para que possa facilitar a localização dessas casas e permitir das casas, né, dos locais que são localizados, no caso, nessa rua, e permitir que o correio possa realizar entregas nessa região, contribuindo para o progresso e o desenvolvimento da cidade. Então, essa também seria a justificativa. Bom, senhores vereadores, então vamos para a votação do projeto 28/2022, de autoria da vereadora Gabriela. Coloco o mesmo em votação em primeiro turno de forma nominal. Vereador Gilson, seu voto. A favor. Vereadora autora, o seu voto. Gabriela. A favor. Vereador Joacir. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Ronaldo. A favor, presidente. Vereador Diolindo. A favor. Vereador Marquinhos. A favor. Vereador Edinho. Meu voto a favor, presidente. Vereador Galo, seu voto. Meu voto é a favor, presidente. Meu voto também é favorável. Está aprovado o projeto de lei 28/2022. É o que tínhamos na ordem do dia, presidente. Senhores vereadores, a palavra está livre de ordem pessoal. Eu gostaria de fazer uso da palavra, se me permite. Pois não, está autorizada.
Presidente, no final de semana passado, eu estive na comunidade de Briolândia e ali pela estrada ali da Serra da Piquira, né, como é conhecida. E assim, me deparei com alguns pontos bem ruins da estrada, né, onde tinha até um caminhão encalhado, trator, envolveu outros veículos também. E como eu retornei de lá na segunda-feira e ainda estava toda essa situação, mas a nossa pauta já estava encerrada, eu resolvi que ia deixar para fazer a indicação nessa quinta-feira que passou. No entanto, ainda assim, eu entrei em contato com a equipe do Obras, né, mais especificamente com o Júlio, e no decorrer da semana, antes mesmo que pudesse ser deliberada a nossa pauta na quinta-feira, eu já fui comunicada, ontem também estive lá, esse final de semana, aliás, estive lá, e foi constatado já que essa estrada já foi feita a manutenção dela. Então, eu gostaria de agradecer, né, a equipe do Júlio, que me atendeu prontamente, agradecer a equipe do Obras, também ao Executivo, por esse trabalho que foi desempenhado aí em tão pouco tempo, né, que no caso foi rápido. Agradecer porque a gente já veio de encontro com as chuvas e a gente sabe que seria muito pior se a estrada ainda tivesse naquelas condições que estavam na semana passada. Então, muito obrigada. Senhores vereadores, a palavra continua livre de ordem pessoal. Temos aqui um convite da Prefeitura Municipal de Ortigueira, que está convidando a todos para participarem de um ato solene de entrega dos certificados de conclusão referente aos cursos concluídos. Os cursos de elaboração de salgados, panificação, confeitaria, mecânica automotiva. O local será no Centro Cultural Queimadas, dia 4 agora de novembro, às 19 horas. Acredito que todos os vereadores receberam o convite. Senhores vereadores, eu gostaria de falar um pouquinho, antes de nós encerrarmos a reunião, sobre o período eleitoral, que tivemos o encerramento ontem das eleições do segundo turno para presidente. Uma eleição bem diferente aqui em Ortigueira do primeiro turno, onde nós tivemos longas filas e demora para votar. Eu voto na sessão número 1, no mesmo horário que fui no primeiro turno, que tínhamos que votar para 5 candidatos, e agora que tínhamos que escolher apenas um, né? Eleição rápida, tranquila, sem fila, e o eleitor, de uma maneira ou outra, compareceu às urnas, né? Teve uma certa porcentagem de abstenção, que é normal e acontece em todas as eleições, mas, enfim, aqui na cidade de Ortigueira, no nosso município, podemos notar que a eleição transcorreu de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de problema. A nível nacional, com o final da eleição e a vitória do presidente Lula, eu ontem acompanhei ao vivo o discurso do presidente eleito, a primeira palavra do Lula com relação ao nosso país. Eu fiquei muito otimista das palavras do presidente Lula por conta de que o presidente reconhece que o Brasil está dividido. O reconhecimento é óbvio se nós vermos aí como é que foi a eleição, né? A eleição foi, digamos assim, por mais que se fala em milhões de votos de diferença, mas quando se puxa para porcentagem, ela deu bem próxima, né? Mas o que eu achei mais interessante, senhores vereadores, os senhores que estão nos acompanhando aqui, da palavra do presidente Lula, é que ele disse, com todas as letras, que irá administrar para a população brasileira, para o povo brasileiro, e não exclusivamente para uma classe de pessoas. Então isso me deixa muito contente, muito animado, e era isso que a gente esperava mesmo, né? Agora, o que está me causando estranheza também, senhores vereadores, é uma crítica construtiva, não sei se já aconteceu ou não, mas até ontem à noite, até hoje de manhã, não tinha saído ainda o discurso do presidente Bolsonaro, né? É o chamado reconhecimento da perda, da derrota, que é normal. Um candidato, quando ele acaba perdendo a eleição, ele tem que fazer o reconhecimento dessa derrota. O candidato vai até as redes sociais, vai até um microfone, até uma televisão, até um rádio, e fala, não, eu concordo que não deu para mim, parabéns ao novo mandatário que vai ter o seu trabalho aqui para frente, e isso nos traz uma certa insegurança, porque o presidente do Senado falou,
sobre a eleição, que ocorreu na maior transparência. O presidente da Câmara se pronunciou, né? O próprio Tarcísio, que foi eleito governador de São Paulo, que aparece hoje como uma figura pública muito importante no contexto político do Brasil inteiro, né? Também disse da concordância da eleição, mas, salvo engano, o presidente Bolsonaro, até o momento, pelo menos hoje de manhã, que eu estava um pouco atento aí, não tinha se manifestado. E, obviamente, todo mundo está aguardando essa manifestação do presidente, porque isso é algo rotineiro e normal. Quando você perde, você se manifesta, e quando você ganha, você também se manifesta, é óbvio, né? Então a palavra ela tem que sair, para que você também acalme os ânimos, né, no país. Estamos num país dividido, sem necessidade nenhuma essa divisão. Eu tenho pregado aqui na Câmara, senhores que estão nos acompanhando hoje aqui, e tenho falado também na rua, no período eleitoral, que o voto de presidente ele é um voto muito particular. Ele é um voto muito da pessoa. Ele não tem como eu chegar e tentar virar o voto do fulano ou do ciclano para o outro presidente. É muito nosso, é algo que está dentro da pessoa, é como se fosse quase uma torcida de futebol. Então, senhores, esta Câmara de Vereadores aqui sempre respeitou democraticamente toda a decisão da população de Ortigueira e toda a decisão de voto de qualquer que seja eleitores. O vereador Cláudio Lima hoje não está presente na reunião, eu não sei o motivo que ele não compareceu, mas é um vereador um pouco mais rígido nas suas palavras aqui na Casa de Leis. Não é nada escondido, isso aconteceu várias vezes, né? É uma posição particular do vereador Cláudio Lima. Os demais vereadores aqui, todos sempre respeitaram a ideia do eleitor, enfim, todos sabem que nós vivemos num país democrático. Agora, o vereador Cláudio ele tem a sua particularidade, o seu jeito de falar, né? E às vezes acaba pagando um pouquinho por isso, né? Tá certo. Mas então, senhores, o que eu espero, e acredito que os meus colegas também, nós queremos que o maior beneficiário hoje com a vitória do presidente Lula é a nossa população, o nosso povo, todos os setores, né? O presidente já falou no seu discurso, e nós precisamos agora que as coisas não sejam mais inflamadas como vinham sendo feitas, né? Precisamos que, de fato, o Brasil entre nos trilhos e as coisas aconteçam, né? É a nossa expectativa, e eu acredito que pela experiência do Lula, que já foi presidente por 2 mandatos e vai iniciar o 3º, conduzirá isso com total responsabilidade perante o que ele já disse ontem, né? Perante o que nós ouvimos do presidente Lula. Bom, senhores, a palavra continua livre de ordem pessoal. Mais algum vereador deseja fazer uso? Vamos para o encerramento, então. Bom, quero agradecer a todos que compareceram aqui hoje, né, na nossa reunião, dizer que nós estamos aí inteiramente à disposição, e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço primeiramente a Deus, aos vereadores, aos demais presentes, e encerro a presente sessão.